Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom, dessa vez, e fico imaginando as razões dessa sinceridade toda, as Forças Armadas ucranianas disseram que bombas planadoras de alta precisão fornecidas pelos Estados Unidos foram usadas em ataques na região russa de Kursk. Essa afirmação, como comentamos em vídeos anteriores, já havia sido feita por oficiais russos, mas agora temos os próprios ucranianos mostrando o fato. Por exemplo, na noite de quinta-feira, o comandante da Força Aérea Ucraniana, Tenente-General Mykola Oleshchuk, publicou um vídeo mostrando uma base de pelotão russa sendo atingida em Kursk. Segundo Oleshchuk, o uso das bombas GBU-39 que vieram dos Estados Unidos resultou em vítimas russas e na destruição de equipamentos. Além disso, Kiev também afirma que conseguiu recuperar algum território na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, que, como temos visto, é alvo da ofensiva russa desde a primavera. Bom, como vocês sabem, gente, muitos aliados internacionais da Ucrânia se opõem, ao menos publicamente, ao uso de armas doadas para fins que não sejam estritamente defensivos. No entanto, quando questionados, fazem uma interpretação mais extensiva da situação, argumentando que a incursão de Kiev em Kursk é essencialmente uma medida defensiva, destinada a criar uma zona tampão para reduzir ataques em solo ucraniano. Mas e o que os Estados Unidos acham disso tudo? Bom, de acordo com autoridades norte-americanas, Washington apoia a utilização de armas de menor alcance, como essas bombas planadoras, em ataques que cruzem a fronteira. Até agora, apenas a utilização de mísseis de longo alcance, ataque MS, para ataques contra a Rússia, foi limitado pelos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou, antes do dia da independência da Ucrânia, conversou com o presidente Volodymyr Zelensky para expressar apoio inabalável dos Estados Unidos ao povo da Ucrânia. Biden anunciou ainda um novo pacote de ajuda militar de 125 milhões de dólares, incluindo mísseis de defesa aérea, equipamentos antidrone, mísseis antiblindados e sistemas de foguetes móveis. John Kirby, que é o porta-voz da Casa Branca para a Segurança Nacional, falou que o contato com os homólogos ucranianos tem sido quase diário e que não houve mudanças recentes nas diretrizes sobre o uso de armas norte-americanas na ofensiva em Kursk. Veja só o que ele disse. Os ucranianos estão autorizados a utilizar o material fornecido pelos Estados Unidos para se defenderem da agressão russa. E como vocês lembram, o presidente autorizou o uso de munições americanas através da fronteira para lidar com as ameaças iminentes. Mas parece que o próprio Biden tem afirmado que ainda não está convicto se a operação ucraniana em Kursk terá sucesso a longo prazo. Já no lado russo da força, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas tropas conseguiram conter as tentativas ucranianas de avançar sobre as aldeias de Bork e Malaya Lokhina, na região de Kursk. O Ministério também informou que um grupo de reconhecimento e sabotagem ucraniano foi abatido perto de Kamyshevka, a 20 quilômetros ao norte de Sudza, área que já havia sido tomada pelos ucranianos. Mas além das bombas GBU-39 e dos 125 milhões, os Estados Unidos fizeram uso também de outras armas para atingir Moscou. Eu estou me referindo à imposição de uma nova rodada de sanções contra mais de 400 entidades e indivíduos por apoiarem o esforço de guerra da Rússia. Essas sanções incluem empresas chinesas que, segundo autoridades americanas, têm ajudado Moscou a contornar as sanções ocidentais e a fortalecer suas forças armadas. Washington tem alertado Pequim sobre o apoio à base industrial de defesa russa e já emitiu centenas de sanções para restringir a capacidade de Moscou de usar certas tecnologias para fins militares. Incluídas no pacote de sanções estão medidas contra empresas chinesas envolvidas no envio de máquinas, ferramentas e microeletrônica para a Rússia. Isso conforme um informe do Departamento de Estado dos Estados Unidos que detalha as sanções contra 190 alvos. Mas como temos visto, a Rússia tem conseguido compensar parte disso, buscando se aproximar cada vez mais, inclusive, de outros países que também sofrem sanções. Bom, gente, mas o que não faltam são movimentos de apoio à Ucrânia. Por exemplo, o Serviço Diplomático da União Europeia está sugerindo que os Estados-membros adaptem melhor a missão de treinamento militar para a Ucrânia, de acordo com as necessidades de Kiev. Mas, como vocês sabem, a União Europeia ainda não recomendou o envio de instrutores militares diretamente para o território ucraniano. Pelo menos é o que informou a revista semanal alemã Welt am Sonntag nesse sábado.
A missão EUMAM, que foi lançada em novembro de 2022, já treinou cerca de 60 mil soldados ucranianos, principalmente na Polônia e na Alemanha. E agora, com o mandato atual prestes a terminar em meados de novembro, essa missão está programada para ser estendida por mais 2 anos. De acordo com uma análise do Serviço Diplomático da União Europeia, é importante que os soldados ucranianos sejam treinados com o mesmo tipo de equipamento que vão usar no campo de batalha. E, pelo jeito, esse será um dos assuntos na mesa dos ministros de defesa da União Europeia na próxima semana. Bom, a União Europeia até o momento não comentou sobre essa análise. Um dos desafios apontados é a falta de equipamentos de estilo soviético nos treinamentos que estão acontecendo na União Europeia. E, por falar nisso, Kiev já havia pedido em maio para que parte do treinamento fosse realizada em solo ucraniano. No entanto, os Estados-membros da União Europeia estão meio divididos sobre essa questão. Alguns são céticos e estão preocupados que isso poderia acabar envolvendo o bloco no conflito de uma maneira mais direta e também têm dúvidas sobre a capacidade de Kiev de proteger os locais de treinamento contra ataques russos, especialmente considerando a falta de defesas aéreas adequadas. De acordo com a revisão da União Europeia, o pedido de Kiev poderia ser atendido, talvez abrindo a possibilidade de enviar alguns instrutores da EUMAM para instalações de treinamento na Ucrânia, mas de uma forma discreta, longe das linhas de frente, possivelmente no oeste do país. No entanto, a recomendação explícita para esse envio ainda não foi feita. Os analistas destacaram ainda que é bem provável que uma presença militar da União Europeia em solo ucraniano seja visto como uma provocação por parte da Rússia. E o fato de que a Rússia tem capacidade de atingir qualquer local na Ucrânia com seus mísseis balísticos e drones aumenta o nível de ameaça para os militares da União Europeia que poderiam ser enviados. O relatório também mencionou a necessidade de estar preparado para evacuar as tropas da União Europeia em uma emergência e o esforço logístico necessário para oferecer alojamento fortificado e locais de treinamento protegidos. No entanto, algumas medidas de proteção, como contra-ameaças aéreas de longo alcance, podem ser difíceis de implementar. A conclusão do documento foi que, caso as condições políticas e operacionais necessárias sejam atendidas, o envio de pessoal militar da União Europeia para a Ucrânia poderia ser viável, mas uma análise mais aprofundada seria necessária para avaliar completamente os riscos e vantagens. Por enquanto, o que for recomendado é que a União Europeia estabeleça uma célula de coordenação em Kiev e explore possibilidades de realizar treinamentos mais próximos das fronteiras da Ucrânia, além de treinar mais instrutores ucranianos. É sempre interessante pensar que a existência desses relatórios não exclui a possibilidade de já existirem dentro da Ucrânia a presença de especialistas europeus de forma não oficial. Afinal, estamos falando de guerra, né, gente? E nesse tipo de cenário, às vezes as aparências enganam. Bom, agora vamos falar de uma parte mais agradável, a troca de prisioneiros. A Rússia e a Ucrânia trocaram 115 prisioneiros de guerra de cada lado neste sábado, e com os Emirados Árabes atuando como intermediários. Essa é a primeira troca desse tipo desde que a Ucrânia lançou sua incursão na região de Kursk, na Rússia, no dia 6 de agosto. O Ministério da Defesa da Rússia informou que os militares russos trocados foram capturados na região de Kursk. Todos os soldados russos libertados agora estão em Belarus e vão receber tratamento médico e reabilitação quando voltarem à Rússia. O Ministério também expressou gratidão pelo papel dos Emirados Árabes na facilitação dessa troca de prisioneiros. Por outro lado, o presidente Zelensky postou uma foto mostrando prisioneiros de guerra ucranianos envoltos nas bandeiras azul e amarela do país se abraçando. Zelensky disse que os libertados eram militares da Guarda de Fronteira, da Guarda Nacional, da Marinha e das Forças Armadas. Numa espécie de alfinetada, ele reforçou o que já havia comentado após a incursão em Kursk. Ele também agradeceu às tropas ucranianas que teriam ajudado a aumentar o número de prisioneiros para a troca. Gente, como vocês sabem, Kiev tem afirmado que criou uma zona tampão em uma área que a Rússia tem usado para atacar alvos na Ucrânia. Dmitry Lubinets, o comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, disse que 82 dos ucranianos libertados defenderam o porto de Mariupol em 2022.
Confirmando seu papel na facilitação da troca, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos disse que o número total de cativos trocados através de seus esforços de mediação agora soma 1.788. Essa foi a 7ª troca desse tipo mediada pelos Emirados Árabes desde o início da guerra em 2022. Um oficial do país árabe já havia dito que a Rússia e a Ucrânia fariam essa troca de prisioneiros após a mediação do Estado do Golfo. É interessante notar que Abu Dhabi, apesar de ser um parceiro de segurança próximo dos Estados Unidos, manteve relações calorosas com Moscou durante toda a guerra, o que deixou alguns oficiais ocidentais meio frustrados. Ao mesmo tempo, eles também fortalecem os laços com Kiev. Os oficiais dos Emirados dizem que a capacidade deles de conversar com uma ampla gama de atores internacionais acaba permitindo que eles atuem como mediadores eficazes entre as partes e promovam a cooperação e a segurança. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, que é para ser notificado sempre que eu enviar um novo vídeo. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.